Mas eles espalham que é preciso defenderem-se e defenderem os seus dos leprosos contemporâneos. Então, imagine o que um indivíduo que não é religioso e que olha para a religião contemporânea e para suas expressões mais veementes e explícitas na sociedade, nas pregações, nas declarações, nas multidões, no poder que quer assambarcar o país inteiro e fazer, por exemplo, do Brasil uma espécie de república religiosa evangélica, onde os ayatolás seriam os pastores mais importantes e o presidente receberia orientações dessas pessoas. E a igreja desses antileprosos, a igreja desses filhos do preconceito, diria amém, aleluia, louvado seja o Senhor, estamos salvando o país e o mundo. Agora, é extraordinário ver que, apesar disso tudo, tem gente todo dia procurando Jesus. Apesar dessa igreja, apesar dessa expressão, apesar dessa potestade religiosa, é incrível como, apesar de toda essa divulgação do que não é igreja, como se igreja fosse, do que não é Jesus, como se Cristo fosse, do que não é Deus, como se Deus fosse, apesar disso tudo, ainda tem gente encarando a multidão. Ainda tem gente dizendo, não, eu não creio, Jesus não é assim. O leproso ouviu o sermão de longe. É uma conjectura minha, não está escrito no Evangelho, mas é óbvio que ele se empanou todinho, se vestiu todo, se cobriu todo, se mumificou todo e ficou de longe ouvindo. E ele ouviu Jesus dizer tudo que Jesus disse naquela mensagem. Todo o acolhimento, todo o amor, toda a compaixão, toda a misericórdia que vazava de Jesus, que destilava com graça. E ele ouviu e disse, não, ele não é como a multidão. A multidão é capaz de qualquer mudança, qualquer coisa muda a multidão. A multidão é absolutamente não confiável. A multidão é apavorantemente volúvel e leviana. E se leproso conhecia muito bem alguma coisa, era multidão. Porque era quando um grupo ou uma multidão estava presente que eles mais corriam o risco de serem apedrejados. Como eu já expliquei, as multidões funcionam assim, diluindo a consciência individual, que naqueles dias era mínima ou quase nenhuma. Mas ele ouviu. E o que ele ouviu deu a ele a convicção absoluta de que, contra a multidão e apesar da multidão, ele iria ser acolhido, porque Jesus não tinha nada a ver com a multidão. A multidão estava ali circunstancialmente, mas em circunstâncias diferentes, as mesmas multidões mudavam de opinião, como as multidões lá de Jerusalém, que o seguiam e que o ovacionavam e que promoveram para ele uma entrada triunfal em Jerusalém. Uma quantidade enorme daqueles ali estavam gritando também, Barrabás, Barrabás, dá-nos Barrabás. E Pilatos perguntando, o que farei de Jesus chamado Cristo? E as multidões, dentre elas aquelas mesmas que tinham aclamado Jesus, diziam, crucifica-o, crucifica-o. Não dá para confiar em multidão. Quem confia em multidão é louco. Só o populista desvairado confia em multidões.
as multidões que te colocam no ombro são as mesmas que te esmagam e comem as tuas carnes quando não houver mais serventia, quando alguma mudança acontecer e o ímpeto dela se transtornar. Mas o leproso, que entendia de psicologia de multidão e de apedrejamento, tinha ouvido a palavra, e a palavra de Jesus tinha sido mais poderosa nele do que o medo. O medo do preconceito, o medo do agravo, o medo do apedrejamento, o medo da morte. Aí o cara vai, Jesus vai saindo, e o que o Evangelho quer mostrar é isso. Ele acaba de pregar aquelas palavras maravilhosas. Multidões estão ali e havia um leproso escondido. E quando Jesus vai saindo, o leproso sai correndo e chega na cara de Jesus. E ele sabe que na presença de Jesus as pedradas cessam. Ele sabe que quando Jesus está presente, essas multidões silenciam. Essas multidões só falam porque Jesus não anda com elas. Elas só fazem o que elas fazem em nome de Jesus porque Jesus não está com elas. Elas só usam o nome de Jesus como usam porque Jesus não habita no meio delas. Porque de Jesus eles usam só a sigla, mas não tem evangelho, não tem sermão da montanha, não tem misericórdia, não tem bem-aventurança, não tem acolhimento, não tem não juízo, não tem nada do que Jesus ensinou, não tem. Aí eles fazem o que eles querem, eles enfiam as suas ideologias, os seus ensinos, as suas invenções, ou o que eles aprenderam de alguém, sanduícham isso com o nome de Jesus e dão para comer como comida santa o veneno da alma deles para contaminar milhões. O leproso, todavia, disse: quem está aqui diante de mim é Jesus. E eu confio que na presença dele eu tenho um ninho, eu tenho um refúgio, eu tenho fortaleza, eu tenho amparo, eu tenho acolhimento, eu tenho misericórdia. E olhe só, e eis que um leproso, tendo se aproximado, meu Deus, tendo se aproximado, só Jesus faz com que no meio de multidões tão imprevisíveis, e naqueles dias, em relação ao leproso, multidões tão previsíveis, só Jesus faz com que um leproso enfrente multidões para contar a sua história. Aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar.